Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim, e todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos lá em Centenário, Bogotá, Colômbia, junto ao missionário Miguel Bermúdez Marim, e todos os irmãos também, ministros e congregações que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, hoje, sexta-feira, 12 de maio deste ano 2023. Que Deus abençoe grandemente ao missionário Miguel Bermúdez Marim nessas viagens e nessa ocasião, nessa viagem que ele está realizando, a qual começa ali na Colômbia e depois nos demais países que já estão no itinerário. Que Deus seja glorificado e seja de grande bênção a sua presença em todos estes países, nos lugares onde Ele estará. E todos os que também estarão nos vendo e escutando essa atividade já deferida, ou seja, depois, já que tem alguns lugares onde é mais cedo, por exemplo, ali no México e parte da América Central, quando aqui em Porto Rico são as 6, que é quando estamos começando a transmissão. Lá são as 4 e as 4, pois ainda alguns estão em seus trabalhos e outros estão apenas saindo, ou seja, que depois estarão vendo em deferido essa atividade, o qual podem fazê-lo, colocar na hora correspondente para que todos os irmãos estejam presentes e assim todos possam ver a atividade. Para essa ocasião, temos o tema Os Filhos de Deus e o Fim do Tempo, que foi pregado em 4 de abril de 1997, em Kerrville, Texas, Estados Unidos. Ele usou a escritura do Evangelho segundo São João, no capítulo 1, do versículo 6 ao 14, e vamos ler a porção do versículo 12 do capítulo 1 deste Evangelho segundo São João, onde nos diz: mas todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus e o fim do tempo. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem a autoridade do Filho do Homem, que foi pregado em sábado 6 de outubro de 2001, em Lima, Peru. Diz o nosso irmão William: quem verá a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, verá o Senhor em sua vinda com um nome novo. Verá o Senhor no cumprimento da sua segunda vinda. Esse será quem receberá a bênção de receber a Cristo em sua segunda vinda e reconhecê-lo com um nome novo. E esse será quem receberá a bênção de serem colocados sobre todos os negócios do seu Senhor, sobre todos os seus bens o porá. No livro das Eras, na página 227, nessa versão, é a 227, nos diz,
na metade da página. A mensagem a cada era individual tem um incentivo para o crente, animando a ser um vencedor e assim ser recompensado pelo Senhor. Nesta era, o Espírito está prometendo o maná escondido e o nome escrito em uma pedrinha branca. Agora, sendo que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, mensageiro humano, sua porção é uma grande responsabilidade, como também um privilégio maravilhoso. A estes homens, Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, estando sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E em cima, neste extrato que começamos a ler dessa página, ele escreve os 12 tronos e os 12 apóstolos. Depois, se lembre de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar Jesus às pessoas da noiva do seu dia. Pois estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, segundo aos Coríntios 11, 2. Assim será com cada mensageiro que permaneceu fiel à palavra da sua hora e sua era. Assim será no último dia. Será a mesma recompensa especial que foi dada a Paulo. E ele escreve ali, assim será no último dia, e nesse lado esquerdo escreve último dia. E escreve embaixo, os 7 anjos serão 7 grandes reis que coroarão o Messias e que com ele administrarão no reino de Cristo. Pois eles ministraram em sua era e foram fiéis e prudentes. Passa a 2:28, 228. Creio que você recorda que ele disse que sempre tive medo de morrer, porque não fosse que ao encontrar com o Senhor, ele não estivesse se agradado comigo pelas tantas vezes que lhe falhei. Pois eu estive pensando nisso numa madrugada, enquanto estava deitado na cama. Ele escreve madrugada, e em cima desenha uma estrela de Davi. Na parte onde diz, ele não estivesse agradado comigo e do lado, aí a estrela de Davi, mais embaixo, escreve madrugada. Eu estava encostado, deitado na cama, quando eu fui, de repente, levado a uma visão muito estranha. Essa foi uma das vezes que ele foi ao paraíso. Aqui estamos lendo no livro dos selos também. Aí ele narra. Nós vamos ler essa parte aqui. Digo que era estranha, porque eu tive milhares de visões e em nenhuma tinha sentido que saía do meu corpo. Mas fui transportado e olhei para trás para ver minha esposa e vi meu corpo ali ao seu lado. Então me encontrei no lugar mais formoso que jamais vi. Era um paraíso. Vi a multidões de pessoas, as pessoas mais contentes e formosas que jamais vi. Todos pareciam estar tão jovens, de 18 a 21 anos de idade. E ele escreve 18-21 anos de idade. Sexta dimensão. Agora recordem que estes escritos, neste livro,
ele escreve certos escritos e no outro de eras, outros e no outro era sem editar outros. E no livro de vocês, aí podem ir colocando do lado o que é de um livro e do outro, porque vocês o que têm é um que não está editado e outro um sem editar e outro editado. Ou seja, que quando era sem editar, aí pode colocar, mas em eras editado, há como 3 versões. Talvez que as páginas são diferentes, mas os 3 livros, incluindo um quarto que é do sem editar, que é como 3 que também ele fez anotações a diferentes escritos. Por exemplo, quando você for vendo, talvez vai notar que há algo mais escrito. E não estava aí que você tinha onde foi lido, é que você está lendo de outro livro que ele também tinha. E onde encontramos que há um escrito diferente ao que estava escrito ou está escrito nos outros livros. Todos pareciam estar tão jovens, de 18 a 21 anos de idade. Entre eles não havia ninguém com cabelos grisalhos, rugas nem deformações. Ou seja, não havia defeitos nesses corpos teofânicos. Um corpo parecido a este corpo terreno. Todas as jovens tinham seu cabelo até a cintura, e os jovens eram tão varonis e fortes. Oh, como me deram as boas-vindas, me abraçaram e me disseram, precioso irmão, e me diziam repetidamente que estavam contentes em me ver, enquanto tentava raciocinar quem eram essas pessoas. Um que estava ao meu lado me disse, são teu povo. Estive tão surpreendido e perguntei, são todos estes Branham? Ele disse, são todos estes Branham? Ele disse, não, eles são teus convertidos. E então ele assinalou uma dama em particular e disse, vês esta jovem que estava admirando faz um momento? Ela tinha 90 anos quando a guiaste ao Senhor. Disse, ai, ai, e imaginar que isso era o que eu temia. O homem disse, aqui estamos repousando enquanto esperamos a vinda do Senhor. E ele escreve a vinda do Senhor ao paraíso, à 6ª dimensão. Respondi, quero vê-lo. Ele disse, ainda não pode ver, mas ele vem muito em breve. E quando vier, virá a ti primeiro, e ele escreve do lado, virá o precursor. E tu serás julgado, e aí nessa parte direita escreve juízo, julgado. E tu serás julgado segundo o evangelho que pregaste. E nós seremos seus súditos. E escreve súbditos, seu povo, sua nação. Disse, você quer me dizer que eu sou responsável por todos estes? Ele disse, todos, tu nasceste um líder. Lhe perguntei, será responsável cada um? E São Paulo? Ele me respondeu, ele será responsável pelo seu dia. Então desenha uma pirâmide e as eras, ou seja, cada um, Paulo foi esse era responsável da primeira era. E assim sucessivamente, todos são responsáveis da sua era. Agora, antes de continuar, neste outro livro, estava lendo do azul, agora deste outro que é o vermelho, com uma capa vermelha dura. Aí ele escreve, de 18 a 21 anos, na parte que lemos, que ele diz que são jovens de 18 a 21 anos e
escreve o paraíso, a sexta dimensão. Aí estão esperando a vinda do Senhor. Agora continua dizendo. E São Paulo, ele respondeu, ele será responsável pelo seu dia. Então disse, pois eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou, e a multidão clamou. Nisso estamos confiando. Agora vejam aqui algo que nesses dias estivemos falando, o qual eles estão escutando tudo o que se está realizando nas atividades, mas vejam que quando foi para onde estava Hope, porque Sharon lhe disse, mamãe está te esperando. Eu fico aqui esperando a Billy. E vejam, e perguntaram a ele, onde deixaste Billy? Esse conhecimento não tinham ali. E foi o irmão Branham que disse, eu deixei com a irmã Roy. Ou seja, vejam como há certas coisas que eles não conheciam, mas eles estão escutando aqui. A mensagem. Porque recordem que os mortos, ou seja, os que dormem, ouvirão a voz do Filho do Homem, do Filho de Deus e se levantarão. Ou seja, que tem que escutar essa grande voz de trombeta em carne, porque disse, escreve ali, em carne. Continua na página 229. Se eu posso ver que Deus vai dar uma recompensa especial aos seus mensageiros que cumpriram fielmente com a responsabilidade que Ele colocou sobre nós. Se eles receberam a revelação da palavra para essa era e pregaram fielmente em seu dia e viveram o que pregaram, então receberão uma grande recompensa. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, onde nos detivemos. Agora Cristo dará autoridade. Agora Cristo dará sua autoridade, lhe dará autoridade sobre as nações e as regerá com varas de ferro. Por isso é que em Apocalipse capítulo 10, vem com o livrinho aberto em sua mão e o entrega a um homem para que o coma. E se encarna nele a palavra. Esse é o título de propriedade, portanto, esse será quem terá direito a ser restaurado à vida eterna fisicamente. Ou seja, estando vivo, esse mensageiro, esse instrumento estando vivo, terá o direito a ser restaurado à vida eterna fisicamente. E como ele compartilhará essa palavra com os crentes? Pois, e esses serão os que, estando vivos, terão direito de serem restaurados fisicamente à vida eterna. Ou seja, terão direito de receber um corpo eterno e glorificado para continuar vivendo por toda a eternidade. Vejam, se o mensageiro terá direito, neste último dia, a ser restaurada a vida eterna fisicamente, consequentemente o grupo, o povo, terá também esse mesmo direito de ser restaurado fisicamente em um corpo eterno e glorificado para continuar vivendo assim por toda a eternidade. Ou seja, não verão morte. Agora podemos ver
que assim como Cristo sabia que ele se sentaria no trono do Pai, o vencedor do último dia saberá que ele vai se sentar com Cristo em seu trono. E mesmo que, como no tempo de Jesus, muitas pessoas seguramente riam do que Cristo dizia, sentar-se no trono do Pai no céu, e estando na terra, como ia se sentar no trono do Pai? Vejam, é mais simples aqui na terra do que a pessoa vai se sentar no trono de Davi que está na terra. Mas Cristo dizia que se sentaria no trono do Pai, à destra de Deus no céu. E estava na terra. Vem? Agora vejam, na página 194, vamos ver aqui, deste livro azul, a 194, nos diz do livro dos selos, diz na metade da página, ele esteve fazendo a obra do Redentor semelhante, onde diz ele esteve, ele escreve Jesus e escreve do lado o trono do Pai. Ele esteve fazendo a obra do Redentor semelhante, mas virá o tempo quando a obra de redenção cessará. E quando cessar a obra redentora, o qual já cessou, já terminou essa obra de redenção. E quando cessar a obra redentora, então ele deixa o trono de Deus, onde está sentado agora. E ele escreve o trono de Jesus. Porque a verdade é que esse não é seu trono. A Bíblia diz: quem vencer se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Esse não é o seu trono, mas que pertence ao Espírito. Deus não pertence a Cristo o Cordeiro. Ele é o Deus encarnado, o qual é o mesmo Deus, mas encarnado. Agora na página 146 do livro dos selos deste mesmo livro, diz: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E escreve em toda a sua plenitude. Apocalipse 7, 2, 11, do 3 ao 7. Oh, irmão, que tempo tão maravilhoso. E ele escreve ali que adotado ou adotado esse homem. Ou seja que chegará o momento em que estará adotado esse homem, o qual é o Espírito Santo encarnado nele. Vejam, isso diz também na página 134 do livro dos selos. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, ou que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na dispensação em cima ele escreve: na dispensação do Espírito Santo é igual à dispensação do reino, a dispensação do Filho de Deus é igual à dispensação da graça, a dispensação do Pai é igual à dispensação da lei.
Continua dizendo o nosso irmão William, agora neste tempo final, haverá um que se sentará no trono de Davi, com Jesus Cristo, nosso Salvador. É uma promessa feita aqui para o vencedor. Não diz os que vencerem, mas o que vencer. Isso vai diretamente para um mensageiro. Agora vejam, na página 115 nos diz ali, desse vencedor, nos diz, na página 115, na metade da página diz, todos como cristãos sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar-se sobre seu trono e lhe daria um reino eterno aqui na terra. E o fez. Jesus disse, ao que vencer. E entre parênteses está o anticristo e todas as coisas do mundo. Recordem que vencerá também até a morte, porque diz em Oséias, ou seja, 13, capítulo 13 por aí diz, ó morte, eu serei tua morte. Agora vejam, continua dizendo, ao anticristo e todas as coisas do mundo, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, algum dia, que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará seu próprio trono, e então sai para chamar seus súditos. Como os vai reclamar? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Agora recordem que ele não come o livro, mas que o toma, e não é para deixá-lo na mão, mas para entregá-lo a um homem para que o coma. E faça essa obra de reclamação de tudo que ele redimiu, com o seu sangue precioso de tudo que ele esteve fazendo intercessão com o seu sangue precioso por 2000 anos, agora vem e faz essa obra de reclamação de tudo que ele redimiu. Agora continua dizendo, o nosso irmão William aqui diz, agora a bênção depois é compartilhada com todos os crentes em Cristo, porque desde aí vem a bênção para todos os crentes em Cristo. Agora, vejam que quem se sentou no trono no céu obteve a vitória contra o diabo e foi glorificado, foi adotado, foi glorificado e subiu ao céu vitorioso e se sentou no trono do Pai, e no trono de Davi se sentará o vencedor do último dia, o qual será transformado e terá um corpo glorificado, e será a primeira ocasião em que um homem com um corpo glorificado se senta no trono de Davi. Agora encontramos que este é um mistério que ainda não está aberto plenamente para proteger todo o programa divino. Não é que não possa ser revelado tudo o que já está revelado, mas que, para que o inimigo não se intere de todo o programa de Deus, se mantém reservado todo este mistério, ou seja, certas partes deste mistério. Certas partes ficarão assim, sem ser revelado tudo, mas vejam como Deus já veio nos abrindo esse mistério gradualmente, e como Ele nos dizia, se pudéssemos obter a revelação, recebê-la, sem ter que explicar muito, é muito melhor. Assim que eu peço a Deus que lhes abra a cada dia mais e mais o entendimento das Escrituras, de tudo o que se falou e tudo o que continuará falando, e não ter que dar tanto detalhe, mas que Deus lhes abra as Escrituras, o entendimento, e possam compreender esse mistério do sétimo selo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos.
Recordem que aí está a fé de rapto. Mas Deus vai ir nos revelando e Ele sabe até onde, ou seja, Ele vai ver quem necessita um pouquinho mais e, por esse escolhido, mesmo que seja um, Deus falará de certa forma para que compreenda. Ou seja, que todos, mesmo que entendam um pouquinho mais depois, compreendam todo esse mistério cabalmente, ou compreendam completamente as coisas que ainda e que não serão compreendidas estando nesses corpos, as compreenderemos, estando no novo corpo. Mas tudo o que seja necessário para obter a fé de rapto, mesmo que seja por esse um, se falará de certa forma para que o compreenda, na forma em que se esteve fazendo, a qual Deus o tinha tão e tão oculto que ninguém imaginava como ia ser. Esse ensinamento, essa parte onde ele dizia, deixe isso passar, eu revelarei quando tiverem necessidade de sabê-lo. E a forma em que Deus o tinha em seu programa é a forma onde estamos vendo isso sendo revelado, porque é o tempo onde os escolhidos de Deus necessitam conhecer, para obter assim a fé de rapto. Agora vejam na mensagem participantes do chamamento celestial pregado em 4 de novembro de 1989, em Bogotá, Colômbia, diz: a Moisés colocou sobre todos os bens da casa de Deus um mensageiro dispensacional. Está colocado sobre todos os bens da casa de Deus, como Moisés, como Jesus, e agora Jesus diz que colocará um mensageiro, um mordomo, sobre todos os seus bens, e será quem estiver nesse tempo dando alimento espiritual à sua família, aos filhos de Deus, na casa de Deus, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no templo espiritual de Cristo, o qual neste tempo corresponde à era da pedra angular, à parte mais importante, à parte do lugar santíssimo. Ou seja, a quem corresponder o turno, a vez ou a bênção de ter o seu ministério no tempo da vinda do Filho do Homem com seus anjos ao Monte de Sião, que é a casa de Deus, neste tempo final, esse terá o privilégio de estar sobre todos os bens do Senhor. E como todas essas bênçãos apocalípticas que diz, ao que vencer, eu lhe darei, ou o farei, lhe farei todas essas bênçãos e promessas estarão sobre esse servo, fiel e prudente, pois os demais mensageiros cumprimentaram essas promessas de longe e as aceitaram, creram nelas com todo o seu coração, mas não se materializou neles o cumprimento dessas promessas, as quais se materializarão no servo fiel e prudente, que no tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo estiver alimentando os filhos de Deus na casa de Deus, nessa era da vinda do Filho do Homem, e esteja alimentando os filhos de Deus com alimento espiritual, que corresponde para esse tempo. E o alimento espiritual, a mensagem que corresponde para esse tempo, é a mensagem de grande voz de trombeta, é a mensagem da trombeta final, é a mensagem da trombeta do ano do jubileu atualizada. Na mensagem, palavras de saudação a uma reunião de ministros em 5 de outubro de 1991, na Colômbia, diz: eu continuei trabalhando e estou muito contente no trabalho que se está realizando no recolhimento ou colheita das primícias dos escolhidos neste tempo final. E digo a vocês, trabalhamos com ânimo, com entusiasmo, com alegria e agradecendo a Deus que nos deu a oportunidade de trabalhar na colheita das primícias dos escolhidos.
E esperamos que nos dê também a oportunidade de fazer algo pelo resto dos filhos de Deus, na colheita geral que se realizará, onde entrarão essas pessoas que vão aparecer em Apocalipse capítulo 7. Vejam vocês que aparecem nesse capítulo porque serão libertados pelo Senhor Jesus Cristo sob o ministério de Elias e de Moisés, com o arco-íris, com as 7 cores do arco-íris completo, manifestados na era da pedra angular. Assim que estamos trabalhando com os escolhidos. Esperamos algum dia trabalhar plenamente também com o resto dessa multidão, que ninguém pode contar. Vejam, ele chegou até certo lugar e depois há outras promessas que não as cumpriu. Como nos dizia, que eles cumprimentaram essas promessas, eles criam nela de todo o coração, mas não se materializou neles o cumprimento dessas promessas. E o que não cumpriu o último mensageiro que esteve na terra, o cumprirá o próximo. Assim foi de era em era. E sabemos que o ministério da terceira dispensação, da dispensação do reino, da era da pedra angular, do lugar santíssimo do templo espiritual, será o ministério que continuará em frente e dará cumprimento a todos esses sonhos e profecias que ainda não foram cumpridas, tanto dos apóstolos como dos profetas do Antigo Testamento, como do apóstolo São Paulo e como também do nosso amado irmão Branham. Vejam como identifica aí quem será esse ministério da era da pedra angular do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. O ministério que continuará neste tempo final para dar cumprimento a todos esses sonhos e profecias, tanto dos apóstolos como dos 7 anjos mensageiros, o reverendo William Branham, tudo que ele viu, tudo isso o estará cumprindo. Esse instrumento que Deus terá nessa terra, cumprindo por meio dele todas essas profecias e sonhos que não foram cumpridos em tempos passados. Vejam, na quarta-feira foi à tarde, pela tarde, tardezinha, tarde, quase noite, ali estivemos falando algo de Eliseu. Vejam, recordem, quando Deus mandou Elias ungir a Jeú e a Azael, e depois também a Eliseu, por profeta, em lugar dele de Elias. Deus já tinha dado essa encomenda, ou seja, que já no programa divino estava determinado que Eliseu ia ser o sucessor de Elias. E vejam ali, quando ele disse, se me vires, ir, ou seja, que há, e houve um requisito para Eliseu. Todo vencedor tem que lutar pela bênção de Deus. E tem que passar também esse tempo de prova. Vejam, ele disse, fique em Betel, o qual ele, nesse estudo que eu estava lendo ali, onde ele tinha feito alguns escritos, ele colocou ali Betel, a casa de Deus, e colocou também que Betel representava a dispensação da graça.
E ele disse, vive o Senhor, que não te deixarei. Vejam, aí está sendo provado. Eliseu, para poder receber essa dupla porção, não podia ficar em Betel. Como todo filho de Deus, escolhido de Deus neste tempo final, não pode ficar na dispensação da graça. E não estão percebendo os que não passaram a essa nova dispensação, não perceberam que não saíram de Betel. Ficaram em Betel, que é a dispensação da graça. Ou seja, para começar a primeira prova não passaram. Agora há escolhidos que são representados em Eliseu, onde? Se ele nos colocou em 2000 na sétima etapa e em 2015 por aí, já ia dizendo que em breve ia se fechar a dispensação da graça, ou seja, era porque estava aberta a dispensação da graça. Não estava fechada, ou seja, não tinha começado a dispensação do reino. E em 2018 por aí, a 2019, vejam como já se está aí, chegando ao seu fim a dispensação da graça e começo já da dispensação do reino. E esses que ele disse que estávamos entrando aí a essa sétima etapa, depois dissemos, não vou ficar aqui em Betel. Eu vou seguir contigo. Eu vou continuar em frente a Jericó. Depois ali em Jericó, vejam que ele disse, fica aqui. Jericó é a noiva. A igreja noiva representa o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, a era da pedra angular. Vejam, fique aqui. E já estavam aí, diante do Jordão. Agora vejam que depois ele, quando cruza o Jordão, vamos buscar esse capítulo. Em Segunda de Reis, versículo 2, capítulo 2, versículo 4 estavam Vamos ver aqui já no versículo 4 estavam em Jericó. E aí Eliseu disse, vive o Senhor, vive tua alma, que não te deixarei. Vieram, pois, a Jericó. Assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre sua cabeça? Respondeu ele, sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse, fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Aí está dizendo que iria ir de sua presença, porque recordem que o Jordão representa a morte. Ao dizer o Jordão, me enviou ao Jordão, já aí está dando um pouco mais de luz e se aproximando mais a essa parte onde ia ser tirado da sua presença. E ele ainda mais se ancorou, vejam, se agarrou dele. Ou seja, que mesmo que a morte
e esteja nos tocando a planta dos vossos pés, não vamos soltar. A coluna de fogo, anjo do pacto, em sua manifestação final. Não te soltarei. Disse, vive o Senhor e vive tua alma. Que não te deixarei. Assim, ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres, pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Aqui ele escreve Zacarias 4 e Apocalipse 11:3. E desenha ao lado uma estrela de Davi. Aqui no versículo 9, embaixo também no canto ele desenha uma estrela de Davi. E no versículo 9, que é a continuação dessa Bíblia em cima, te rogo uma dupla porção do teu Espírito seja sobre mim, desenha uma estrela de Davi. E escreve em cima, Zacarias 4. Apocalipse 11:3. E ele disse, vejam que Eliseu representa aí também a igreja noiva, a qual está pedindo, neste tempo final, essa dupla porção. A porção que falta, que é a do corpo eterno e glorificado. Ele disse, coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tirado de ti, te será feito assim. Mas se não, não. Ainda estava sendo provado ali, Eliseu. Indo eles, andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Afastou os dois, esse carro de fogo, e Elias subiu no céu num redemoinho, subiu ao céu num redemoinho. O que vem de Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse, onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, essas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo os filhos dos profetas que estavam em Jericó, de fronte dele em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Aí desenha uma estrela de Davi. E embaixo, no versículo 15, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Aí também desenha uma estrela de Davi. Agora vejam.
como os filhos dos profetas, ao ver Eliseu fazer o mesmo que Elias, identificaram ali esse espírito ministerial, mas em outro véu de carne. Ele regressou. Se ele não tivesse regressado, teríamos passado pela grande tribulação, porque era o tempo para que os juízos divinos caíssem. Mas, por amor aos seus escolhidos, vejam, ele regressa e regressa em outro véu de carne, em uma dupla porção desse ministério. Os filhos dos profetas, quando o veem, o identificam e aí podem ver os escolhidos com percepção profética, identificando esse ministério em uma dupla porção. E essa dupla porção é o ministério de Moisés e de Elias, ou seja, Elias vem acompanhando Moisés e Moisés acompanhando Elias. Não vem sozinho Elias. Tudo isso que há aí mostrado, se falou na quarta-feira, algo e hoje, um pouquinho mais. Vejam, tudo isso é o que ocorreu numa forma que aparentemente o mundo não percebeu, aparentemente não aconteceu nada, e aconteceu algo tão e tão grande, tão glorioso, do qual depois Deus vai estar nos revelando até onde for permitido conhecer todos os detalhes, como lemos os detalhes da partida de Elias no meio desse povo ali, e no meio de Eliseu, o qual Deus os separou os dois, mas que ele regressa da morte em outro véu de carne. Agora vejam, continua dizendo: assim que temos as grandes profecias em sonhos e visões e em diferentes formas que correspondem ao nosso tempo para serem realizadas sob o ministério da coluna de fogo, sob o ministério da Shequina operando no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto do meio dos dois querubins, que representam o ministério de Moisés e de Elias, o ministério final do programa divino. Por isso, vocês não encontram outro ministério ou outro ministério depois do ministério das duas oliveiras, do ministério do Senhor Jesus Cristo com seus anjos, ou o ministério de Cristo com as duas oliveiras. Esse é o ministério final para a nossa transformação e para a ressurreição dos mortos em Cristo e para o chamado para o povo hebreu, os escolhidos do povo hebreu e para o chamado, as virgens fátuas, o chamado dessa multidão que ninguém pode contar. O povo hebreu não foi chamado. As virgens fátuas também não, pois então essa profecia não se cumpriu. Creram os mensageiros passados, mas não cumpriram. Portanto, tem que ter um instrumento pelo qual ele cumpra as profecias e sonhos que ainda não foram cumpridos. Porque sempre tem que estar um ministério em operação, como está um ministério em operação por meio de carne humana. Tem que estar um ministério em operação para Deus derramar suas bênçãos.
Ou seja, um ministério de Deus no meio do seu povo, ou seja, um ministério para trazer a bênção ao seu povo. E a bênção que todos estamos desejando e estamos pedindo a Deus é essa dupla porção. Como vão ter o cântico de Moisés se não recebem o ministério de Moisés? Como vão receber o cântico de Moisés se não está esse instrumento no qual vem o ministério de Moisés, um mensageiro e um ministério dispensacional? Assim que tudo isso tem seu tempo. Como o povo hebreu também tem seu tempo. As virgens fátuas têm seu tempo. E as prudentes, os escolhidos, têm seu tempo. Recordem que a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas, as nécias, insensatas e os perdidos. E o povo hebreu. Agora vejam como não podiam, tentaram converter o povo hebreu a Cristo e não puderam. Porque eles serão colocados diretamente na dispensação do reino. São tirados do átrio e colocados no lugar santíssimo. O irmão Branham não podia ir lá. O anjo lhe disse, não é o tempo, regressa. Nem é o tempo, nem tem os ministérios. Nem tem os ministérios e iria introduzi-los e iria colocá-los na dispensação da graça. Portanto, não era o tempo para o chamado dos 144 mil. Tem que ser sob os ministérios de Moisés e Elias, tem que ser na dispensação do reino e era de pedra angular. Na mensagem, uma palavra de saudação aos ministros, 23 de junho de 2007, em La Paz, Bolívia, diz, para este tempo sabemos que vai haver uma manifestação plena de Deus, que será a adoção dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, onde o poder de Deus estará manifesto em toda a sua plenitude. Nosso irmão Branham, pois viu essa etapa e assinalou como a terceira etapa, onde também ele viu essa manifestação em um quartinho pequeno que estava dentro de uma carpa. Na mensagem, posição em Cristo, nos diz o irmão Branham, vocês creem em dispensações? A Bíblia sim diz, na dispensação do cumprimento do tempo. O que é o cumprimento do tempo? Houve uma dispensação uma dispensação da lei mosaica, houve uma dispensação com João Batista, houve uma dispensação de Cristo, uma dispensação de organização de igreja, houve uma dispensação do derramamento do Espírito Santo, agora é a dispensação de adoção. O que o mundo está esperando, gemendo. E quando o cumprimento do tempo vier, quando a dispensação do cumprimento do tempo, o que é o cumprimento do tempo? Ele escreve do lado, a dispensação de adoção. Romanos 8, 14 ao 39. O que é o cumprimento do tempo? Quando os mortos ressuscitam, quando as doenças cessam, quando toda a terra para de gemer, o cumprimento da dispensação do tempo. Observem isto, de reunir todas as coisas em Cristo, quando na dispensação do cumprimento dos tempos. Continua dizendo nosso irmão William, ou seja, que tudo isso vai chegar
até reticências, a culminar. Aí, nesse quartinho pequeno, onde estará a manifestação plena de Deus. E para que uma coisa chegue a essa parte culminante, tem que começar primeiro, gradualmente. Tudo indo em forma gradual, até chegar a essa plenitude do poder de Deus. Em palavras mais claras, que não vai surgir tudo isso sem que esteja conectado na igreja e que esteja conectado à era correspondente, sobre o ministério correspondente, à era presente. Ou seja, que não pode vir outro que está numa era passada para cumprir isso. Não pode vir outro mensageiro que esteja numa era passada. Tem que ser um mensageiro que esteja vigente. Para essa era vigente, para o povo vigente, nesse tempo. Mas que Deus vai cumprir na era que corresponde, com o mensageiro que corresponde a essa era. E tudo que corresponde a essa era. E aí, muitos milhões de pessoas vão ser beneficiadas e o povo hebreu também vai ver essa manifestação. Os filhos de Deus, no fim do tempo, nos colocamos em pé e assim deixamos neste tema os filhos de Deus e o fim do tempo, o nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.